Olá, meu irmão, olá, minha irmã, lhe saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estar junto com você que me assiste nesse momento para estudarmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo o tema do trimestre fala sobre a carta de Paulo aos Efésios, estudos sobre a carta de Paulo aos Efésios, tendo como base desse estudo a revista das lições bíblicas da editora CPAD, cujo título é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Você que tem essa revista, você pode acompanhar juntamente comigo. Você que não tem a revista, não tem problema, você pode acompanhar do mesmo jeito, juntamente conosco. Amém? Nós estaremos tratando a lição 3, cujo título é Eleição e Predestinação. E o texto áureo da nossa lição se encontra da carta aos Efésios, de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, os versículos 4 e 5, que diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Esse aí é nosso texto áureo. E nossa lição tem uma verdade prática. A verdade prática diz o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Antes de nós fazermos qualquer comentário, quero lhe convidar a nós fazermos uma rápida oração, pedindo a direção de Deus sobre as nossas vidas, em cima de tudo que nós iremos falar nesse vídeo. Peço que você recline a sua cabeça, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, eu te louvo por essa oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra de Deus, juntamente com a pessoa que me assiste. Meu Deus, só Tu sabes a delicadeza, a complexidade do assunto que será tratado aqui. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa iluminar nossas vidas, nossos corações. Que tudo aquilo que será tratado nesse vídeo, Deus, que tenha o único objetivo de Te dar glória, de Te dar louvor, que o Senhor seja glorificado. Espírito Santo de Deus, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos ajuda nessa missão de meditar na Tua palavra. Pai, eu peço a Tua graça, eu peço o Teu direcionamento em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o tema da nossa lição, ele trata de um assunto que é amplamente debatido, amplamente discutido no meio teológico. É um assunto extremamente importante para o estudo sobre a salvação. Por isso, meu irmão, eu quero lhe convidar a prestar muita atenção ao que será falado nesse momento. Por quê? Porque são temas extremamente delicados e importantes. E esse tempo de 30 minutos, você percebe que agora já estou aí com quase 5 minutos, é um tempo extremamente exíguo, curto, para eu tratar um assunto de tamanha magnitude. Por isso, meu irmão, eu vou me ater a alguns pontos que eu considero importantes tratar, mas quero que o irmão já saiba
que o assunto não será esgotado. Tudo bem? Eu estou dando aqui essa mensagem antes, porque é um assunto extremamente importante. Nós vamos falar sobre eleição e predestinação, que é um embate que existe, que é um assunto que causa um embate entre duas correntes de pensamento, que é a calvinista e a arminiana. A revista que nós estamos estudando agora, ela é da editora CPAD. CPAD significa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E a Assembleia de Deus, a posição teológica principal dela é arminiana. Porém, o Ministério Maná Pentecostal, da qual eu faço parte, da qual eu espero que você faça parte, ou talvez você não faça parte, você esteja só assistindo esse vídeo, mas a posição do Ministério Maná Pentecostal da igreja da qual eu faço parte, é a posição reformada, que é a posição calvinista. Então, em relação ao assunto eleição e predestinação, eu vou me atentar a contrapor os pontos tratados na revista, que eu preciso esclarecer, e aquilo que eu vejo que nós temos concordância, eu só vou comentar e não vou trazer assuntos mais aprofundados. E como eu falei, nós temos 30 minutos, mais ou menos, de aula, e é um tempo muito curto. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, minha irmã? Então, só para esclarecer, a visão de eleição e de predestinação que eu vou tratar com vocês aqui é a visão reformada, da teologia reformada, da teologia calvinista. E essa teologia, meu irmão, tem séculos e séculos de estudos bíblicos. O nosso pastor Wagner costuma falar muito isso, que a doutrina reformada, a teologia reformada, ela tem uma história de séculos de homens, de mulheres que se debruçaram sobre a Bíblia e estudaram a palavra de Deus. Então, vamos lá, sem mais perda de tempo, comentar primeiramente sobre o que ele afirma na verdade prática. Ele diz o seguinte, vou repetir a verdade prática para você. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Essa verdade prática, ela não coaduna, ela não concorda com a posição reformada do que é a eleição, a doutrina da eleição, conceito de eleição. Eu vou trazer para vocês um teólogo reformado, que é muito estudado no meio teológico, chamado Wayne Grudem. A visão dele é reformada, que é a visão que nós defendemos. E ele tem uma definição do que é eleição. Eu vou ler para você qual é essa definição, para que a gente comente o que traz essa verdade prática. Ele fala o seguinte: eleição é um ato de Deus antes da criação, no qual ele, ou seja, Deus, escolhe algumas pessoas para serem salvas, não por causa de algum mérito antevisto delas, mas somente por causa de sua suprema boa vontade. Ou seja, eleição é escolha. Deus
antes da fundação do mundo, escolheu algumas pessoas para a salvação. E o critério de Deus para eleger essas pessoas é tão somente a suprema boa vontade dele. Este é o único critério. Conforme nós lemos aqui no texto de Efésios, ele diz que nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, textuário que eu estou relendo, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus para si mesmo, segundo o quê? Segundo o beneplácito da sua vontade. Então, qual é o ponto que nós não concordamos nesta verdade prática? É que ele diz que, de acordo com a presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação aqueles que creriam. O que é a presciência? Essa ciência não é no sentido de conhecimento científico. Essa ciência que trata aqui é no sentido de tomar ciência, ou seja, de ter conhecimento. Então, presciência seria aquele conhecimento prévio, antecipado do assunto ou da pessoa. Então, uma coisa que nós precisamos deixar bem claro é que a eleição, isso o teólogo Wayne Grudem fala na sua teologia sistemática, a eleição não se baseia na presciência de Deus sobre a fé, irmão. Ou seja, o critério de eleição de Deus não leva em conta essa questão da fé, como está falando aqui, na verdade prática. Por uma razão simples, irmãos. Qual é essa razão? É que se eu considerar a questão da fé, como está colocando aqui na verdade prática, eu estou afirmando que a eleição ela é baseada em alguma coisa boa em nós, que seria o começo da salvação por mérito. O que significa dizer? Que Deus, na sua eternidade, olhou para mim hoje e viu que eu seria uma pessoa que teria uma inclinação a ter fé. E aí, como Deus já me conheceu de antemão e já sabia que eu tinha essa inclinação para crer, então ele me predestinou. Então ele me elegeu. Entendeu, irmão, qual é o problema aqui? Então, se eu disser que Deus ele toma a fé como critério de eleição, eu estou dizendo que existe algo que eu posso fazer para obter salvação. E isso não está certo. Nós temos que entender uma coisa, irmão. O próprio apóstolo Paulo, lá no mesmo livro que nós estamos estudando, na mesma carta que nós estamos estudando aos Efésios, lá no capítulo 2, diz que nós estávamos mortos em nossos pecados. Irmão, o estado daquele que se encontra morto, ele não pode voltar à vida sem que antes alguém venha, intervenha naquele corpo, para que ele volte a ter vida. O morto não pode gerar vida por ele mesmo, irmão. Isso é uma questão simples de lógica. Quem está morto não pode voltar à vida por sua própria vontade. Então a palavra diz que nós estávamos nessa situação de morte espiritual. Então eu não posso dizer que eu tive algum tipo de fé. E aí Deus viu essa fé, essa inclinação que eu teria para crer, e aí me elegeu e me predestinou. Não, irmão, porque eu estava morto nos meus pecados.
Então Jesus veio e me tirou da morte. Então essa questão de ser eleito segundo a presciência de Deus, isso aí está equivocado. Se você pegar a epístola de Pedro, conforme está sugerindo aqui na leitura diária da revista, ele fala lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 2, ele diz o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Mas qual é essa presciência? Essa presciência, irmãos, é aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 29, que diz o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu. Então, essa presciência de Deus que Pedro fala, não se refere à questão de Deus ver a inclinação que a pessoa teria para ter fé ou não. Ele fala tão somente do conhecimento pessoal que Deus tem acerca de mim. Porque Deus me conhece antes de eu nascer. Ele conhece a minha vida. O salmista Davi fala lá no Salmo 139, que antes que eu nascesse, os meus dias já estavam contados e registrados no teu livro. Então, essa presciência de Deus é tão somente o conhecimento que Deus tem a meu respeito, não a questão de fé. Então, esse é o primeiro ponto que eu preciso deixar claro aqui da nossa eleição. A eleição, o único critério da eleição é a suprema vontade de Deus. Não existe outro critério. Então, ele fala aqui no tópico 1, em algarismo romano, ele fala eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Então, o ponto 1 fala sobre a eleição divina. Então, ele diz que a eleição traz ideia de escolha. Ok, correto. É isso mesmo. Eleição é escolha. Deus escolheu. E Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Vamos ver quais são? Ele diz, em quem fomos escolhidos? Em Cristo. Porque sem Cristo não tem, irmãos, salvação, não tem vida eterna, não tem bênção espiritual, não tem nada. A nossa escolha, ela só acontece em Cristo. Porque ela é cristocêntrica. Qual foi o tempo que se deu essa escolha? Ele diz que antes da fundação do mundo, irmãos. Ou seja, antes do mundo ser criado, Deus já havia eleito, escolhido aqueles que haveriam de se salvar. Antes da criação do mundo. E qual a finalidade disso? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Certo? Então, até aí, tudo bem, nós concordamos. Então, ele fala aqui, que no ponto 2, sobre as condições da eleição. Ele diz que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Realmente, ela é oferecida a todos. Oferecida. Não quer dizer que ela é aceita. Isso é diferente. E lá em João capítulo 3:16 diz o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele... Aí tem uma condição. Deus amou o mundo? Amou. Mas só que a salvação ela tem um aspecto que é o crer. Só que essa fé salvífica, essa fé salvadora, ela é dada pelo próprio Deus. Não é algo que é gerado dentro de nós, por nós mesmos, por nossa própria vontade. Essa fé, ela é gerada, ela cresce dentro de nós por ação de Deus, do Espírito Santo. Então, quando ele fala aqui que é oferecido e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé,
é justamente isso, que nós estávamos mortos dos nossos pecados, e aí Cristo foi lá e nos tirou desse estado de morte. Quando ele nos tira desse estado de morte, ele nos dá a fé salvadora. E aí nós passamos a crer. E quando nós passamos a crer, porque agora nós estamos vivos, aí nós recebemos a regeneração, a salvação. Então isso é obra de Cristo, não é mérito humano. Então no ponto 3 fala sobre vida santa e irrepreensível, que é aquela vida que é separada do pecado. Quando fala de santos, santos significa separado. Aquele que está separado do pecado, que vive uma vida de santidade, de crescimento espiritual, de maturidade espiritual, separado do pecado, que é a nova vida dos eleitos, ou seja, Deus nos elegeu para que tivéssemos uma vida santa, incontaminável, irrepreensível. E essa vida só pode ser gerada e desenvolvida dentro do eleito pelo Espírito Santo, tá? Então vamos lá aqui. O predestinados para o ponto 2 do algarismo romano. O predestinados para filhos de adoção. Então, predestinar é destinar antes, conforme ele fala aqui no ponto 1, a predestinação. Então, determinar antes. Então, mais uma vez ele fala sobre a questão do conhecimento prévio de Deus daqueles que haveriam de crer como condição de salvação. Mais uma vez nós falamos aqui que essa não é a posição que nós concordamos. Porque se Deus tomasse como critério a questão da salvação, da fé, de crer, então a salvação seria por mérito. Então, se Deus, na sua onisciência, ele vê aquela pessoa, ela tem tendência a crer, ele usasse essa tendência como critério para a eleição, para a salvação, então essa salvação não seria mais por graça, seria por mérito. Então nós não concordamos com esse ponto, certo? Ele fala aqui sobre predestinação. Então ele fala no ponto 2, filhos por adoção. A noção de adoção ela é importantíssima para a questão da salvação. Então, para o judeu, a noção de adoção é muito confusa. Mas para os povos gentios, como os romanos e os gregos, conforme ele comenta aqui na revista, não. Porque era muito comum essas culturas a questão da adoção. Você pegar aquela pessoa e aí você a transforma no filho. E aí você dá o nome, dá a condição, o status de filho. Então, quando a Bíblia diz que ele nos predestinou para a adoção, é porque Deus, antes da fundação do mundo, já havia determinado que os eleitos seriam membros da família de Deus por adoção. Por adoção. Para que Cristo fosse primogênito de muitos irmãos. Ele diz aqui, na leitura bíblica em classe, que eu esqueci de mencionar, a leitura bíblica em classe está lá em Efésios, no capítulo 1, do versículo 4 até o 12. Gostaria que você lesse depois a leitura bíblica em classe, tá certo? Então, ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, em quem temos a redenção, no versículo 7, ele fala isso. Então, ele fala lá no versículo 11, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, ou seja, nós fomos feitos filhos por adoção. Isso foi determinado por Deus antes da fundação do mundo. Filhos por adoção. E aí,
pelo fato de nós sermos filhos, aí o ponto 3 fala sobre os privilégios da adoção. São inúmeros privilégios. Nós tratamos na aula anterior da lição número 2 das bênçãos espirituais. Então, ser filho de Deus traz os privilégios da família, que são inúmeros, que são vários. Só que eu não vou entrar aqui nesse tópico, até porque o tempo já está acabando, certo? Mas ele fala sobre o novo nome, uma nova imagem, a redenção, a comunhão com o Pai, a reconciliação, a vida eterna, são privilégios da adoção. E aí no ponto 3, em algarismo romano, no tópico 3, em algarismo romano, ele fala sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. E aí ele fala, no ponto 1, sobre predestinação e salvação. Ele diz que o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Então, sobre essa situação, irmão, nós temos que ser bem claros. Ele fala aqui sobre uma questão de dupla predestinação. Esse termo não é usado no meio reformado. Porque o que é a dupla predestinação? Ele diz que, assim como Deus predestinou algumas pessoas para a salvação, também predestinou algumas pessoas para a condenação. Vai chamar isso de dupla predestinação. Ele afirma categoricamente aqui que a Bíblia não fala de dupla predestinação. Só que, irmão, nós temos que ver o seguinte. Realmente, o termo dupla predestinação é incorreto. É incorreto por quê? Porque a gente não pode tratar essa questão de forma antagônica. Até mesmo porque Deus ele não trata de forma antagônica. Porque a doutrina da eleição diz que Deus escolheu algumas pessoas para a salvação. E existe a doutrina da reprovação, que fala que Deus destinou algumas pessoas à condenação. Só que a maneira como isso funciona é diferente. Por quê? Porque na doutrina da eleição, Deus fez isso por amor, pela sua vontade, pelo seu prazer, para a sua glória. Só que na questão da reprovação, Deus ele faz isso com tristeza. Porque Deus, ele afirma lá em Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 11, ele diz o seguinte: diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Então Deus não tem prazer em condenar ninguém. Só que ele o faz. Por quê? Pela sua vontade. E aí surgem muitas dúvidas em relação a isso. Mas Deus é injusto. Mas será então que não existe outra opção? Estamos fatalmente condenados? Aí, irmãos, sobre essa questão, o apóstolo Paulo dá uma aula. Eu quero lhe convidar para nós lermos esse texto que é extremamente esclarecedor, que se encontra lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, a partir do 10. Nós vamos ler até o versículo 24. Mas eu quero ler com vocês, porque isso é importante no nosso estudo sobre eleição. Vamos lá, irmãos? Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 10, diz o seguinte, vou usar a versão Nova Almeida atualizada. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço,
como está escrito. Amém, Jacó, porém, desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem ele quer. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo? Isso é Paulo, meu irmão. Estou lendo a Bíblia. Paulo está falando. Vamos lá. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos? Se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler está claro, meu irmão. Tanto a doutrina da eleição, quanto a doutrina da reprovação. Que Deus, ele tem misericórdia de quem ele quer. Irmãos, já é extremamente maravilhoso Deus ter tido misericórdia de um punhado de seres humanos. Porque se ele não quisesse ter misericórdia, se ele quisesse condenar todo mundo, ele seria totalmente justo. Então nós não temos direito de questionar Deus. Ele é onipotente, ele tem misericórdia de quem quer ter misericórdia. O que cabe a nós? O que cabe a nós é justamente estarmos em comunhão com Deus, com o Senhor, e darmos glória e vivemos para a sua glória. Então, ele fala aqui sobre predestinação e o amor no ponto 2, que fala justamente isso, que não tem predestinação de condenação, mas só de salvação, mas já está claro para os irmãos, pelo que eu acabei de ler, da própria Bíblia, que existe sim, não como eu falei, no sentido antagônico, mas que existe alguns que Deus destinou para a salvação e outros que Deus destinou para a condenação, não no mesmo nível. Porque Deus destinou alguns para a condenação, mas não é da mesma maneira prazerosa como Deus elegeu os seus eleitos. E outra, o propósito tanto da eleição quanto da reprovação é a glória de Deus. E Paulo fala isso. Que Deus destinou alguns vasos de ira para que sua riqueza da sua misericórdia se manifestasse sobre os vasos de misericórdia. Certo? Então está aí, mais ou menos, irmãos. Eu sei que é bem raso. É bem raso, meu irmão. Mas infelizmente é o tempo que nós temos aqui. Eu queria tratar de você com isso com você de uma maneira muito mais aprofundada. Mas infelizmente esse é o tempo que nós temos, tá? Então ele fala sobre a questão
no plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes, que a questão do plano de salvação não foi uma coisa improvisada, mas que já estava estabelecida desde antes da fundação do mundo. E aí ele fala, na conclusão da lição, que Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam. Olha, mais uma vez, um equívoco. Não, meu irmão. O critério da eleição de Deus é o beneplácito da sua vontade, é a soberania de Deus. É o único critério. Isso aqui não está correto. Segundo a visão reformada, que é a visão que o nosso Ministério Maná Pentecostal defende, do qual é participante. Hoje, excepcionalmente, o nosso tempo de aula foi um pouquinho mais longo, porque o assunto requer uma atenção muito especial, meu irmão. Eu tenho certeza que muitas dúvidas podem ter surgido na mente de vocês e eu espero que nós tenhamos oportunidade de sanar essas dúvidas. Escreve no papel, manda um WhatsApp. Eu estou falando especificamente a você do nosso ministério, Maná Pentecostal, para o nosso pastor Varney, ou para mim, o que eu puder responder, para o nosso irmão Cineia, também, que é a nossa professora na classe de mulheres. E no mais, irmãos, que Deus te abençoe, que Deus lhe guarde, lhe dê paz, lhe dê uma semana abençoada. Você do Ministério Maná Pentecostal, você que não é do Ministério Maná Pentecostal, não sei como que você chegou aqui nesse vídeo, mas de qualquer forma que Deus te abençoe. Se você não é inscrito no canal, botão vermelho embaixo, inscrever-se ou subscrever. E se inscreve no canal para ter acesso a outros conteúdos. Também deixa seu gostei, seu like, que você ajuda o nosso trabalho a crescer para a glória de Deus. Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, Deus lhe dê um domingo abençoado, um resto de semana também abençoado. Fique na paz de Deus, em nome de Jesus. Amém.